Boa tarde, o Band Cidade Entrevista de hoje vai falar sobre o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. O nosso convidado é o gerente do Centro Regional do CIPAM em Manaus, Bruno da Gama Monteiro. Boa tarde, Bruno. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ano. Eu agradeço a oportunidade da TV Rio Negro que nos concede de falar sobre os projetos e atividades do CIPAM na Amazônia. Inteligência, tecnologia da informação e proteção ambiental. Há quanto tempo que o CIPAM vem atuando nessas áreas aqui na Amazônia Legal? Nós estamos atuando a partir de 2002, né? Fazendo um breve histórico do que é o CIPAM, do que é o CIVAM. O projeto CIVAM surgiu como uma resposta do Estado brasileiro às declarações das lideranças mundiais sobre a internacionalização da Amazônia. Então, foi concebido o projeto CIVAM, né, com a participação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, da Aeronáutica e Ministério da Justiça. Então, esse projeto CIVAM, ele teve início, meio e fim. Durante 5 anos foram implantados sistemas de sensores na região, né? E o CIPAM, a partir de 2002, entrou em funcionamento com o seu primeiro centro regional a funcionar, que foi o de Manaus, em julho de 2002. Então, a partir dessa data, nós atuamos na Amazônia, nas áreas que você mencionou de inteligência, proteção ambiental e sistematização das informações. São 3 centros regionais espalhados pela Amazônia? Sim, atuação na Amazônia Legal, com os centros regionais de Manaus atuando no Amazonas e Roraima, o de Belém atuando no Amapá, no Pará, aquela parte do Maranhão que está contida na Amazônia Legal e Tocantins, e o Centro Regional de Porto Velho atuando no Acre, Rondônia e Mato Grosso. Agora, o trabalho de vocês, é bom salientar que é feito de forma integrada com várias instituições e órgãos públicos. Por exemplo, na área de inteligência, participam Polícia Federal, Força Aérea. Como é que é feito esse trabalho, Bruno? A partir da implantação do CIPAM, foram feitas parcerias com todos os ministérios existentes, né, na época, né, e essas parcerias foram ampliadas para as novas instituições que foram surgindo. Então, envolve órgãos federais, estaduais, municipais, incluindo, né, os órgãos que fazem o combate a ilícitos, né, que são apoiados pela nossa área de inteligência. Mas hoje é possível monitorar voos ilícitos sobre a Amazônia? Sim, nós recebemos informações do movimento aéreo na Amazônia, né? E podemos analisar isso numa escala temporal, né? E tentar associar esses voos com o cometimento de ilícitos, né? Então, podemos gerar relatórios e encaminhar para os órgãos do sistema de inteligência que nós participamos, que é o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Esses voos, o número desses voos já diminuiu desde a implantação do CIPAM? Historicamente, sim, né? A partir da instalação dos sensores de vigilância aérea, né? Os voos têm reduzido sistematicamente, né? E nós incorporamos agora ao sistema um radar desenvolvido, né, pelo Centro Tecnológico do Exército Brasileiro, que detecta voos de baixa altitude. É o radar Saber M60. Então, é mais uma ferramenta, né, no combate àqueles voos que tentavam burlar o sistema de fiscalização. Era comum na Amazônia aqueles aviões utilizados por traficantes voarem baixo para fugir, né, dos radares. Com esse equipamento é possível então rastreá-los? É possível, detecta voos de baixa altitude, não é? Então não existe mais aquela abertura para que os voos de baixa altitude passem despercebidos. São quantos radares desse tipo? Nós incorporamos agora um, né? Ele está em fase de recebimento e capacitação da equipe, que em breve poderemos complementar com outros equipamentos. E esse radar ele é transportável. Ele pode ser deslocado e montado em meia hora em qualquer ponto da Amazônia. Quer dizer, vocês têm a previsão de receber quantos radares desse tipo? Inicialmente este, que já está funcionando, né? E aí ao longo dos anos nós estamos fazendo uma análise para a incorporação de outros radares. Em relação às operações militares, eu participei da desativação de algumas pistas clandestinas que eram usadas por garimpeiros, em garimpos, áreas de garimpos ilegais, e também por traficantes. O CIPAM atua de que forma para mapear, né, essas áreas, essas pistas clandestinas ao longo da Amazônia? Então, na área de inteligência, nós, além do movimento aéreo que nós monitoramos, nós também, por meio do uso de imagens de radar e imagens óticas, nós monitoramos garimpos ilegais, pistas de pouso clandestinas, né, dentre outras atividades. Então, nós geramos relatórios
associando todas essas informações, integrando essas informações e disponibilizamos para os órgãos parceiros que têm a missão de fazer o combate aos ilícitos, né? E as operações, quando o órgão parceiro recebe um relatório com essas informações e vê a necessidade de realizar uma operação de campo, nós também auxiliamos, desde o planejamento até o acompanhamento da operação. Ou seja, o órgão recebe informações sobre garimpo ilegal, sobre pista de pouso ilegal, resolve fazer a operação. Nós disponibilizamos comunicações via satélite, vai uma antena nossa para o cenário de operações, fazemos previsões meteorológicas direcionadas para o cenário de operações, né? Levamos o radar Saber M60 quando necessário, né? Então, com essa estrutura toda, o órgão parceiro ele realiza a operação. O grande exemplo que eu posso comentar de participação em operações é a Operação Ágata, né? Que ela é coordenada pelo Ministério da Defesa, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, né? Na área de operações, a Agência Brasileira de Inteligência na área de inteligência. Então o CIPAM participa, né, das operações Ágata, né? Todas elas, aqui, que acontecem nas fronteiras da Amazônia. E o CIPAM, então, ele é uma operação interagências, né? Isso é importante salientar, cada um na sua atividade. E o CIPAM, ele incentiva muito essa integração dos parceiros. Por exemplo, um crime ambiental ele não acontece sozinho. Você pode ter ali, no cometimento de um crime ambiental, um trabalho escravo. Então, se não tiver o órgão do Ministério do Trabalho que fiscaliza, aquela fiscalização ambiental não vai poder, possivelmente, agir sobre o trabalho escravo. Então, quando as agências elas vão integradas, isso fica muito mais fácil de combater o ilícito como um todo, né? Então, o CIPAM sempre exercita essa situação, né, de integração. E a Operação Ágata é uma operação interagências, com a participação também das Forças Armadas, né? E que nós estamos presentes desde as primeiras operações. No ano passado houve um encontro com representantes de nações sul-americanas e, no caso, vocês firmaram parcerias e, de repente, avaliaram também, analisaram a viabilidade de novos projetos em parceria com esses países. Com o Peru, a parceria se mostrou bastante intensa. Eu gostaria de saber se o Peru, por quê? Eu acompanhei uma operação com a Polícia Federal para desativar áreas de plantios de coca em território peruano. O CIPAM pode ajudar a polícia peruana a combater o tráfico, quer dizer, o plantio por parte dos traficantes nessa área que vem avançando, né? O plantio de coca vem avançando sobre a fronteira brasileira? O CIPAM, no caso específico do Peru, existe um acordo bilateral firmado já há cerca de 5 anos e nós ajudamos o Peru a implantar o CIPAM-CIVAM lá no país peruano, né? Então, já treinamos técnicos peruanos no uso de análise de imagens, já recebemos vários oficiais da Força Aérea Peruana para conhecer o funcionamento do Centro Regional de Manaus, né? Então, essa parceria para nós é super importante, tendo em vista a condição transfronteiriça, né, da troca de informações, do plantio de coca, por exemplo. E nós podemos sim auxiliar, né, no monitoramento. Nós temos aeronaves de sensoriamento remoto que utilizam radar e podem imagiar a Amazônia em qualquer época do ano, independente da grande densidade de nuvens que sempre existe. Então, essa parceria caminha nessa direção, né? Agora, com os países que compõem a Unasul, né, União de Nações Sul-Americanas, por meio do Conselho de Defesa Sul-Americano, do qual o Brasil participa, né, representado pelo Ministério da Defesa, nós estamos com a missão de integrar os países da Unasul, né, por meio de parcerias também. Então, realizamos no ano passado, no Centro Regional de Manaus, um workshop com a participação dos países, identificamos alguns temas de interesse comum e este ano os projetos serão inscritos, né, para que nós comecemos a trabalhar de uma forma sistemática com os parceiros, que também têm a Amazônia, né? Embora estejamos fazendo com todos os países da Unasul, nós temos vários países aí que também possuem a Amazônia. Queria falar sobre a proteção do meio ambiente aqui na Amazônia, o trabalho do CIPAM nessa área, mas logo depois dos nossos comerciais. Obrigado. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já. Tá ok, Bruno? Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Bem,
Vocês têm usado aviões, aeronaves especializadas em captar imagens da Amazônia. Como é que acontece esse serviço e de que forma isso ajuda a monitorar o meio ambiente aqui na região? As aeronaves fazem uma grande diferença para a região amazônica, porque elas fazem imagens utilizando radar, que consegue penetrar a cobertura de nuvens, né? Então, em qualquer época da Amazônia, nós vamos ter imagens da região. Os projetos que nós desenvolvemos de grande porte, usando as aeronaves, um deles a Operação Arco Verde, que nós monitoramos todos os municípios que estavam na lista do Ministério do Meio Ambiente dos que mais desmataram, quantificamos esse desmatamento e entregamos, né, para o Ministro do Meio Ambiente. Então, esse material foi quantificado e entregue aos prefeitos. Então, o governo federal gerou opções para esses municípios por meio de mutirões, com todas as instituições federais e também estaduais participando para auxiliar o município a sair dessa condição, né, dessa lista dos que mais mataram. Uma das ações foi uma capacitação que nós realizamos, utilizando recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para esses municípios, né, foram 5 módulos, né, de gestão ambiental, onde ao final do curso o município aprendia a escrever projetos para captar recursos. Então, além de imagiar, na Operação Arco Verde, imagiar os municípios, nós também supervisionamos a capacitação e oferecemos a capacitação do nosso programa Cipan Cidade, que visa ensinar técnicos municipais no uso de ferramentas de geotecnologia para que ele possa auxiliar os prefeitos no ordenamento territorial, na elaboração de planos diretores, né, para a região, na escolha de uma área onde vai ser a área industrial do município, onde vai ficar um aterro sanitário. Então, são ferramentas utilizando software livre, né, e disponibilizando a base de dados do município que nós temos. Quer dizer, vocês atacam também pela área social, né? Também, principalmente, porque toda essa infraestrutura tecnológica, ela tem que trazer respostas para a população que reside na Amazônia, né? Esses aviões, eles permitem que se capte imagens sobre desmatamento mesmo quando há uma forte presença de nuvens no ar? Sim, pelo fato de usarem sensores ativos na faixa de micro-ondas, né? Essas frequências penetram a cobertura de nuvens, vão até o solo e retornam para a aeronave. O que não acontece quando se utiliza imagens óticas, que a cobertura de nuvens bloqueia essa coleta de imagens. Quer dizer, muitos madeireiros e grileiros, né, continuavam desmatando de forma seletiva, pontualmente, sim, e fugiam das imagens de satélite. Né? Inclusive, com essas imagens e com imagens óticas, nós podemos fazer uma composição e também aplicar modelos, né, que permitem identificar a coleta seletiva, modelos matemáticos, algoritmos. Né, o Cipan, ele dispõe de uma divisão de meteorologia. Como é que essa divisão atua no dia a dia? Essa divisão, ela possui à sua disposição um conjunto de equipamentos, sensores espalhados pela região, dentre os quais eu destaco os radares meteorológicos. Nós temos 11 radares na Amazônia, né, que nós recebemos os dados desses radares. Eles também fazem uma grande diferença para a região, porque é uma previsão nowcasting, ou seja, os nossos meteorologistas, eles enxergam uma tempestade se aproximando, eles podem, por exemplo, avisar a Defesa Civil, daqui a 1 hora vai entrar uma tempestade pela zona leste de Manaus. Então a Defesa Civil já faz um trabalho preventivo, não é? Já sai na frente. Vocês dispõem de boletins frequentes? Temos um boletim climático, né, que é originado em reuniões mensais do nosso grupo de meteorologia, também com os órgãos parceiros participando. Então, esse boletim, ele vale por 3 meses e todo mês ele é atualizado. Então, ele nos dá os indicativos se vai ter uma grande seca ou uma grande enchente na região. A Defesa Civil é o nosso principal parceiro desde a implantação, seja estadual, seja municipal. Então, eles participam conosco também e vão monitorando a situação, né, durante os meses. Vocês vêm atuando agora nessa cheia histórica do Rio Madeira? Sim, lá no Centro Regional de Porto Velho, nós temos uma sala de situação que conta com a presença das defesas civis da região. Então, nós fazemos esse trabalho frequentemente, assim como fizemos em Manaus durante a grande enchente que nós tivemos aqui recente, né? A Defesa Civil vai lá para o nosso prédio, numa sala de situação, e monitora diariamente no briefing da nossa equipe o que está ocorrendo nas cabeceiras dos rios, por exemplo. É possível já prever algumas ações de emergência? Já é possível, graças a essa participação conjunta, né, dos meteorologistas e dos técnicos da Defesa Civil.
da CPRM também, não é? Nosso parceiro. Essa integração, ela acontece no dia a dia? Quer dizer, esses outros órgãos que participam e que usufruem das informações geradas pelo CIPAM, eles atuam lá dentro mesmo? Quando necessário, nós temos áreas destinadas ao trabalho permanente e diário lá conosco. Nas situações rotineiras, não é necessário ficar diariamente conosco, mas há uma troca de informações, por exemplo, com a CPRM que eu mencionei. A CPRM gera os alertas, né, da cota do Rio Negro. A partir de março vai começar a gerar os alertas. Então há uma integração do segmento da meteorologia com da hidrologia. Então gera um alerta com as informações conjuntas. Ou seja, nós temos sensores, temos uma equipe técnica em diversas áreas do conhecimento, geramos o conhecimento, passamos para o órgão parceiro retribui com outros conhecimentos, nós vamos agregando. Então, realmente, nós vivemos de parceria. Hoje a Amazônia está melhor preparada para enfrentar desastres naturais? Com esse conjunto de equipamentos, nós somos relativamente novos na Amazônia, né? Nós vamos completar 12 anos, enquanto nós temos algumas instituições que já têm 50, 60 anos. Mas com o conjunto de sensores que nós temos, né, e com os profissionais de cada área do conhecimento que nós temos, certamente isso não existia antes da implantação do CIPAM. Então hoje você tem um conjunto de sensores distribuídos por toda a região que estão coletando informações a todo instante. E esses dados são transmitidos para os centros regionais do CIPAM e são permanentemente analisados. Então, isso daí já permite que cada instituição parceira nossa melhore o desempenho, né, na sua atividade fim, de fiscalização, né? E são vários tipos de dados, né, espalhados com esses sensores. São mini estações, na verdade? São sensores que eu posso citar como, além do radar meteorológico, estação meteorológica de superfície, antenas de comunicação usando tecnologia VSAT, comunicação via satélite. São 750 antenas hoje na Amazônia, não é? E essas antenas podem ser usadas, por exemplo, numa grande parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu estive em Vira, na fronteira com o Acre no ano passado, acompanhando a virtualização da comarca de Envira. Quer dizer, eles conseguiram tornar isso possível graças a esse equipamento do CIPAM. Exatamente. A parceria nos permitiu, né, instalar 61 antenas em todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os processos estão sendo digitalizados, as partes interessadas podem acessar via internet os processos, os juízes podem despachar os processos via internet. Então esse projeto ele serve de exemplo para a Amazônia e para o país, eu diria, porque o nosso estado é um dos que mais dificuldades tem em comunicações, e o Tribunal de Justiça é pioneiro nesse projeto, né, na parceria, e que ele, possivelmente, o Conselho Nacional de Justiça pensa em estender para toda a Amazônia. Um outro projeto que eu posso mencionar, usando as antenas do CIPAM, é com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Nós disponibilizamos antenas para cadastramento das famílias que estão em situação de extrema pobreza, porque se elas não são cadastradas, elas não participam dos programas do governo federal. Então nós temos também essa parceria. E recentemente, na área de telesaúde, nós firmamos um acordo de cooperação com a Universidade Federal do Amazonas, né, por meio ali do Hospital Francisca Mendes, e vamos instalar antenas nos campos avançados da UFAM para que os médicos e alunos, né, desses campos avançados os profissionais de saúde como um todo, possam pegar opiniões dos médicos de Manaus, né, trocar ideias, transmitir exames por meio das antenas. Então, nessa área de tecnologia da informação, né, são esses sensores que eu estou mencionando, esses são os 3 projetos assim, principais. Há também telecentros, né, que estão sendo viabilizados via CIPAM. Bem lembrado. Telecentros, nós participamos também, como eu comentei no primeiro bloco, né, a Operação Arco Verde. E a nossa participação em apoiar o município a sair também dessa situação foi instalar antenas nos telecentros que estão sendo viabilizados, né, numa parceria com o Ministério das Comunicações e outros ministérios, para que, a partir desse telecentro, vai existir um monitor no telecentro que vai permitir inclusão digital para a comunidade, inclusão em geotecnologia, ensino à distância. Então, começam a aparecer mais oportunidades para aquela população que muitas das vezes não tem acesso aos meios de comunicação. Ok. Bruno da Gama Monteiro, gerente do CIPAM Manaus, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Iano, e a TV Bandeirante, né? E estamos à disposição para, nas outras áreas também que você queira especificamente mais informações nas áreas de atuação nossa, ficamos à sua disposição. É uma diversidade imensa, né? Sim. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. O Band Cidade Entrevista fica por aqui, tenham todos uma ótima noite. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Um ótimo fim de semana e até semana que vem.